Graças a Deus, que alegria poder chegar até aqui para trazer um pouco mais da palavra pura e verdadeira de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu desejo que a paz bendita do Senhor Jesus Cristo esteja reinando na sua vida, também no seu coração, como também em toda a sua família, em tudo que você faz, tudo que você realiza. Eu desejo que possa ser dirigido pelo Senhor na sua vida, no seu coração, e que você possa estar feliz por conhecer o amor do Senhor. Se eu falo com alguém que ainda não conhece o amor do Senhor Jesus Cristo, eu rogo a você com toda a minha satisfação dentro de mim e alegria. Fique até o final. Fique até o fim. Experimente do amor de Cristo, aquele amor que ultrapassa todo o entendimento. Eu desejo que você seja salvo. Se por acaso tem alguém aí que você ama e você não vê nele salvação ainda ou nela, conte com as minhas orações sinceras e verdadeiras, pois eu sou um trabalhador na vinha do Senhor, eu sou uma ajuda, eu sou um grão de areia aqui no reino de Deus, na face da terra. Que Deus te abençoe, graças a Deus. Nesta hora eu quero meditar juntamente com você, com aqueles que me assistem sempre aqui no canal A Palavra de Deus. Eu quero começar perguntando: quem você acha que é apto para nos trazer toda a revelação da Palavra de Deus para nós, nos dias em que estamos vivendo? O que você acha, pensa, imagina ou você crê? Talvez você sirva num sistema que você está convencido ou até convertido de que fulano de tal é o revelador para você. E talvez ainda você tenha base em argumentos de homens da terra para afirmar isto. Eu começo perguntando, e se você ficar comigo até o final, você verá que no passado, antes da vinda do Messias, o Senhor Jesus Cristo, e até antes da vinda do Espírito Santo, porque o Espírito Santo veio, o prometido. Sabe de que maneira Deus falava aos homens? De acordo com Amós 3:7. Amós 3:7, uma escritura da velha aliança, do Velho Testamento, diz assim: certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem antes revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Graças a Deus. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra e nos permita entendê-la. Fale, Senhor, ao meu coração e ao coração daquele que me assiste nesta hora, no teu santo nome. Amém, Jesus. Amém. Então nós tomamos uma escritura da velha aliança, Amós 3:7, quando no passado, deixa eu tentar esclarecer para você o que era no passado. Talvez você não queira me ouvir, mas o Espírito Santo, que convence o homem, convence a mulher e o pecador, fará você ouvir nesta hora. No passado era assim. O Espírito Santo ainda não era vindo. Então, homens na terra recebia unção do Espírito Santo. Vinha sobre homens na terra, o Espírito Santo vinha sobre eles.
Estes eram os sacerdotes, os reis e os profetas. Sim, procure aí no seu Google, procure aí na velha Bíblia do Velho Testamento, você encontrará que o Espírito Santo de Deus vinha aos reis de Israel, claro, aos sacerdotes e aos profetas. O Espírito Santo não vinha ao povo, aquele que era um trabalhador, aquele que era de Israel, simplesmente um homem. Então, por causa de Deus trabalhar desta maneira em sacerdote, em reis e em profetas, Amós escreve que Deus só falava e Deus revelava a seus servos, os profetas. Agora, com a vinda do Espírito Santo, com a vinda do Senhor Jesus Cristo, nós vamos encontrar que este sistema não prosseguiu. Este sistema que vemos os homens debatendo nos dias de hoje, dizendo Deus só fala pelo profeta tal, era assim na velha aliança. Era assim. Isto é verdade. Era assim. Nós vemos os homens, Deus só fala pelo revelador tal. Era assim na velha aliança. Então nós vamos estudar um pouco do que é depois da vinda do Senhor Jesus Cristo e depois da vinda do Espírito Santo. Como é? Porque os homens estão pegando estas coisas e trazendo para você. E você não sabe disto que eu estou prestes a dizer. Você não sabe. Você acredita. Por que você acredita? Porque ele vai na Bíblia do Velho Testamento. Está vendo? E diz, está vendo? Deus só fala pelo o profeta tal. Exatamente era assim. Mas então vamos para uma escritura que está no Evangelho de Mateus. Esse já não é velha aliança, esse é nova aliança. No Evangelho de Mateus, no capítulo 11, o verso 25 até o verso 27. Mateus 11, do 25 ao 27, diz: Naquele tempo, respondendo Jesus, disse: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste estas coisas aos sábios e entendidos, e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprouve. Ainda vou ao verso 27. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Amém. Você vê que o Senhor Jeová não faria, nem fazia, nem acontecia nada sem que antes revelasse aos profetas. Amós 3 e 7. Você vê isso, lembra-se disso, da velha aliança. Só que aqui, o Senhor Jesus Cristo, já numa nova aliança, um novo testamento vindo por nosso Senhor Jesus Cristo, ele está dando graças a Deus
que é o Senhor do céu e o Senhor da terra, por ter ocultado as revelações aos sábios e entendidos. E está dando graça por as terem revelado aos pequeninos. Ele não diz que está dando graça por ele ter revelado ao profeta tal, para o profeta tal revelar a vocês. Ele diz e agradece a Deus por vocês, nós, estas coisas serem reveladas a nós. Vê que no passado Deus revelava a um homem só. A um só. E esse profeta vinha e divulgava à nação, ao indivíduo ou ao governo da época, o que Deus havia falado a ele. Talvez concernente a coisa que havia acontecido e estava encoberto, coisa que estava acontecendo ou até coisa que ainda iria acontecer. O profeta vinha e revelava. Porque o Espírito do Senhor vinha no profeta. Mas agora Jesus dá graça por Deus ter concedido que estas coisas sejam reveladas aos, não ao pequenino, aos, a mim e a você. Isto significa que eu e você e os eleitos do Senhor, têm o Espírito Santo. E você, tendo o Espírito Santo, as coisas são reveladas a você. Aleluia! Eu disse que nós íamos entrar num bom estudo da palavra do Senhor. Eu apenas comecei. Você vê que já vindo Jesus, ele mostrou e já estava ciente, estava agradecendo ao Pai por agora o Senhor revelar as coisas aos pequeninos. Na velha aliança, lá no passado, Deus não revelava direto aos pequeninos. Deus revelava ao profeta e o profeta revelava ao povo. Isso já não cabe mais. Depois da vinda do Espírito Santo, não é mais assim. Depois da vinda do Espírito Santo, irmão e irmã que sempre me assiste no canal, você que ainda está no ismo, não é mais assim. Você está negando que o Espírito Santo veio, ou você está dizendo que o Espírito Santo veio somente ao homem tal. E não veio aos demais, não veio a toda a igreja. Você está contra Atos capítulo 2. Em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, o verso 1 diz que cumprindo-se os dias de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. Todos. E de repente veio do céu um som veemente e impetuoso e encheu toda a casa. E diz que o Espírito Santo veio sobre todos eles. Meu Deus. Meu Deus. Então, lá no passado, o Espírito Santo veio sobre um homem só. De Pentecoste para cá, o Espírito Santo veio sobre todos eles, todo que o aceita e crê e o recebe em seu coração. Então, irmão e irmã, cai por terra essa falácia de que Deus agora tem um único homem a falar. A Bíblia declara, a Bíblia lança por terra esse tipo de pensamento e ensinamento dos homens. Mas não vou ficar apenas nessas escrituras. Eu vou para outra escritura ainda
do Novo Testamento, de nova aliança, que continuará mostrando o que o Espírito Santo faz em nós. Na velha aliança ele não era vindo ainda, mas de vez em quando ele ungia. Vinha o Espírito Santo sobre um homem, sobre o sacerdote, sobre o rei. E o profeta profetizava. Nova aliança e o Espírito Santo vem sobre todos. Atos capítulo 2. Então, agora que o Espírito Santo vem sobre todos os que creem, toda a igreja do Deus vivo. Eu não sei se você crê assim. Eu penso que você crê que o Espírito Santo veio só em fulano de tal e em você não. Você não está de acordo com as Escrituras. Porque como o irmão fulano recebeu o Espírito Santo, você não recebeu? Logo, se você recebeu, esse Espírito Santo lhe ensina as Escrituras. Evangelho de João, capítulo 14, verso 26, dá fundamento a isso, de que o Espírito Santo lhe ensina. Ainda é Evangelho de João, capítulo 16. Capítulo 16 do Evangelho de João. Eu quero ler com vocês a partir do verso 12. Então veja que quem ensina isso aí é contra o Evangelho de João, capítulo 14. Quem ensina isso aí é contra o Evangelho de João, capítulo 16, o que eu vou ler agora. E é contra 1 Coríntios, capítulo 2, que vamos ler na sequência. É contra Atos, capítulo 2, verso 1 e 2. Quem ensina isso aí? Na velha aliança era desta maneira. Hebreus capítulo 1, verso 1 diz: havendo Deus, antigamente, falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, os pais da velha aliança, pelos profetas, a nós falou-nos. Falou-nos. Não diz que a nós vai falar, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho Jesus Cristo, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Então, quem está dizendo e pregando a você que Deus fala pelo fulano de tal, está contrário e contra a Escritura de Hebreus capítulo 1, verso 1. E você, meu irmão e minha irmã? Você está contra as Escrituras? Você que está me assistindo aí, é contra as Escrituras ou a favor dela? Eu rogo que o Espírito Santo faça você se pôr do lado da palavra de Deus. Resistir o diabo e ele fugirá de você. Então vamos para João capítulo 16, verso 12. Concernente à vinda do Espírito Santo, Jesus já era vindo e o próprio Jesus dizia o que o Espírito Santo faria, qual ministério. Porque se existisse o profeta na velha aliança para falar, era porque o Espírito Santo vinha sobre ele. E não estava bom assim? Por que precisou mudar? Porque o Espírito Santo viria sobre todos. É por isso que muda. O Espírito Santo viria sobre o pastor, sobre o irmão da igreja, a irmã, o músico, o diácono, os ajudantes. O Espírito Santo é dever de todos tê-lo na sua vida. Essa é a igreja do Deus vivo. Todos bebem do mesmo Espírito, o Espírito Santo do Senhor. Não mais somente no fulano de tal. Evangelho de João, então, Jesus diz, no capítulo 16, o verso 12, ele dá testemunho do que ele faria. Vê, ele estava dando instruções
aos discípulos dele, ainda antes de morrer, contando sobre a vinda do reino de Deus e contando sobre, dando as últimas instruções. Então ele diz, verso 12: ainda tenho muito que vos dizer, mas vocês não o podeis suportar agora. Naquela ocasião, antes da morte dele, que ele estava reunido com seus discípulos, ele tinha muitas coisas para dizer a eles. Mas antes da morte dele, eles não podiam suportar. Então ele diz no verso 13: mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo. Então ele diz que ele tinha algo para falar, mas naquela ocasião eles não podiam suportar. Mas quando viesse o Espírito da verdade, que é o Espírito Santo, vê que ele não diz, quando vier um profeta tal, vai falar algo para vocês, porque esta era a aliança passada. Na aliança passada era assim. Então ele não diz, quando vier o profeta lá no final, ou o profeta fulano de tal, ou um profeta vier, falará para vocês. Ele não diz. Mas ele diz que quando vier o Espírito de verdade. Que Espírito é esse? Aquele que viria em Pentecoste no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos. É aquele que você recebeu? Ou você tem recebido e bebido do espírito da seita, do ismo, do branismo? Ou você crê em José Smith também? Muitas coisas boas falaram, mas o que pode revelar todas as coisas é o Espírito Santo. Isto é nova aliança. Vamos terminar o verso 13 de João 16? Ele vos guiará em toda a verdade. Vê que não precisa de um líder, um homem fulano de tal, profeta fulano de tal, para endireitar essa igreja. É o mesmo que dizer que o Espírito Santo não veio. Porque se o Espírito Santo vem, ele vos guiará em toda a verdade. Você ouve isso aí, isso penetra em seu coração e é o Espírito Santo te guiando à verdade. O outro simplesmente lê lá em casa e aceita assim. É o Espírito Santo o guiando à verdade. Vamos terminar o verso 13. Porque ele não falará de si mesmo. O Espírito Santo não fala de si mesmo. Mas dirá tudo o que tiver ouvido, claro, de Deus, e vos anunciará o que há de vir. Então, quando o Espírito Santo vem para você, isso cumpriu-se no dia de Pentecoste, Atos capítulo 2, faz 2000 anos que ele veio. E ainda 2000 anos depois, você continua olhando lá para a velha aliança, quando Deus falava a você somente pelo fulano de tal. Faz 2000 anos, você está atrasado 2000 anos. Vamos a Cristo agora, vamos a Cristo agora. Receba Jesus agora. Deixa a luz, a palavra de Deus descer no seu coração. Vê que ele não falará de si mesmo, mas ele vos anunciará o que há de vir. Aí eles dizem: quem pode revelar as coisas que devem acontecer, que irá acontecer? Só o fulano de tal pode pôr isto em ordem. Jesus acaba de dizer que o
Espírito Santo, olha o verso final do verso 13. Ele vos anunciará o que há de vir. Isso quer dizer, o que há de acontecer. Você depende que o fulano diga a você ou o Espírito Santo diz a você o que há de acontecer. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Não fique bravo comigo, não. É a Bíblia isso aqui. Desde o dia que eu vi isso aqui, nunca mais eu dei louvor ao homem. Nunca mais. Nunca mais eu dei louvor ao homem, mas eu louvo ao Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Almas e mais almas nós vamos ganhar para o reino de Deus. Muitos sairão do ismo. Muitos sairão desse ismo. Muitos em nome do Senhor Jesus Cristo. Então o Espírito Santo vem e revela a você o que há de vir. A mim, a igreja toda, a todos, não mais ao sacerdote e ao profeta, mas isto era na velha aliança, porque ele era vindo somente sobre eles. Nova aliança ele vem sobre todos. Atos capítulo 2. E agora, o que você tem para me dizer? Eu ainda vou para outra escritura, que está lá em 1 Coríntios, no capítulo 2, eu disse que eu ia usar ela. Paulo dizendo, fazendo o seu discurso aos irmãos de Coríntios, ele diz que ele ensinava pelo Espírito Santo. E ele não colocou ele apenas, mas nós falamos pelo Espírito Santo. Eu não acreditava assim, irmão e irmã que me assiste. Eu achava que eu tinha que pegar o livreto do irmão fulano de tal e pregar o que ele pregou para eu falar o que o Espírito Santo falava. Eu fui ensinado assim. É como o catecismo da Igreja Católica. Você diz o que diz o catecismo. Mas quando eu fui ver o que a Bíblia diz, esta seita, esse ismo, essa heresia caiu por terra. Esta heresia caiu por terra. E se você me ouvir, me assistir e acompanhar na Bíblia, esta heresia que segura você aí cairá por terra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Esta heresia cairá por terra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Então vamos para ver o que Paulo diz aqui em 1 Coríntios, no capítulo 2, verso 7. Ele diz: mas falamos a sabedoria de Deus. Sim, é isso que eu estou relatando aqui. Alguém que está lá no branismo não parou para pensar isto ainda. Mas quando ele ouve, ele vê que é as Escrituras, não tem como fugir. Assim foi comigo. E então isto é a sabedoria de Deus. Falamos a sabedoria de Deus oculta. Isso estava oculto a você. Você só via o fulano de tal. Oculta em mistério, porque isto é um mistério que a você ninguém falou. Eu estou aqui porque estou com o Espírito Santo, estou falando. E o próprio Espírito Santo agora fala no seu coração também. Falamos a sabedoria de Deus oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória. Deus quis que fosse assim. Aleluia. A qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu. Porque se a conhecessem, nunca crucificaria o Senhor da glória. Você que espera que o homem fulano de tal fale, você está negando o que Jesus ensinou em João 14. Você está negando. Porque ele disse que era o Espírito Santo que viria. Você está negando. Você se enquadra mais ou menos aqui, crucificando ao Senhor da glória.
Pare para pensar nisso. Suas atitudes. O Evangelho é isso. É posicionar e colocar, nos levar a toda a verdade. É isso que o Espírito Santo está fazendo agora. Está te levando, irmão e irmã, à verdade. Aceite-a. Aceite-a. Em nome de Jesus, aceite-a. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, isso só pode ser revelado. Olha, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu, e não subir ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Sim? Você diz, mas ele revelou isso aí ao irmão fulano de tal. Essas coisas para ele falar para nós. Nossos ouvidos não haviam ouvido, nem nosso coração havia subido estas coisas. O verso 10, Paulo diz, mas Deus nolas revelou pelo seu Espírito. Ele revelou pelo Espírito Santo a todos, nolas. Ele não diz, mas Deus me revelou. Nolas revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. O Espírito Santo te revelando agora essas coisas. Ele é vindo o reino dos céus, é vindo o Espírito Santo para te revelar, para tirar você daí. Venha a Cristo, venha a Cristo, venha a Cristo, venha a Jesus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Aí ele diz, mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, as quais também falamos. Estas coisas que é dadas gratuitamente por Deus é as que falamos, não com palavras de sabedoria humana. Não estou dizendo que foi o fulano, o ciclano, a honra ao irmão fulano, a honra ao Senhor Jesus Cristo. Mas não com as palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina. O Espírito Santo ensina. Deixa eu parar aqui, não terminei ainda nem o verso 13 ainda. As coisas que o Espírito Santo ensina. E agora? Aleluia, graças a Deus. A quem você tem por teu ensinador? Hein? A quem? Você olha, a tua estante está cheia de livreto. Você está desprezando o Espírito Santo? É ele que te ensina. Esta é a Bíblia nova do Novo Testamento, nova aliança, de Jesus para cá. De Jesus para lá, Deus falou muitas vezes aos pais, não falou a você, falou aos pais pelos profetas. Mas nestes últimos dias, falou a nós. A nós é nesses últimos dias que ele fala. No Velho Testamento, pelos profetas, ele falou aos pais. A nós já não é mais pelos profetas, como você ensina aí, pegando Amós 3:7 e fazendo o povo acreditar, mas não, é o que o Espírito Santo ensina a nós. Porque agora veio o Espírito Santo. E você, irmão e irmã, Deus já te mostrou isso aí. Saia daí também, em nome de Jesus. Saia daí também, em nome de Jesus. Mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais.
Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Então, as coisas que o Espírito Santo ensina a mim e a você neste dia, desde que o Espírito Santo veio para a minha vida, eu o aceito e o recebi como meu ensinador. Logo, todas as coisas que eu careço, eu falo com o Senhor. E espero no Espírito Santo e vou ler as Escrituras. E as Escrituras sempre vêm e me posiciona e me deixa tranquilo e satisfeito, seja naquele problema que eu enfrentava ou naquela situação que eu não tinha como sair. Outrora eu ia aos livretos e eu ficava perdido e perdido. Quem está confiando nos livretos não tem direção. Um dia está em um ismo, amanhã está em outro ismo. Mas aquele que está em Jesus Cristo, nova criatura é, as coisas velhas passaram, tudo se fez novo a você. E você, meu irmão, minha irmã, como está aí sua vida com Deus? Como está, hein? Estás firmado em Cristo, a rocha? Eu desejo que a paz de Deus triunfe em você, esteja no seu coração. Que o amor de Jesus, aquele verdadeiro amor que Jesus tem para com todas as almas, possa também alcançar você e você também ser inundado por esta graça verdadeira. E você vai ter forças, felicidade dentro de você, alegria para pegar as Escrituras e estudá-las. Jesus nos disse: examinai-as, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Quem? As Escrituras. As Escrituras testificam de Jesus desde Gênesis, depois desde a lei, depois os Salmos, depois os profetas, Isaías, Jeremias, Daniel. Toda ela testifica de Jesus. Leia ela, peça que o Espírito Santo venha a você. Sim, é Ele o nosso ensinador. Que Deus te abençoe grandemente, que Ele venha suprir as suas necessidades. Qualquer coisa, eu estou à sua disposição. Entre em contato. Escreva aí comente aí no vídeo e entre em contato se precisar. 43 9 99850604. Será um prazer te atender. Obrigado, Pai Celestial. Eu te dou graça, Senhor, por ter ocultado estas coisas dos sábios e entendidos e nos ter revelado nestes últimos dias. Possa o Senhor revelar a esta irmã também, este irmão também. Em nome de Jesus, que eles sejam ousados agora. Que a ousadia que vem do céu desça sobre a vida deles. E eles recebam o Espírito Santo. E esse Espírito Santo os conduzirá e os guiará a toda a verdade. Ó meu Deus, fica comigo. E fica com eles também. Cura também, meu Deus, o doente. Cura também o necessitado. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Que Deus te abençoe. Todos os domingos, às 18h30, temos o nosso culto na rua João Marques da Silva, número 130, Jardim Horizonte, Londrina, Paraná. Culto este que nós transmitimos pelo nosso canal, o canal A Palavra de Deus, aqui no YouTube. Toda quarta-feira, às 2 horas da tarde, temos live ao vivo
no YouTube também, no nosso canal. Apenas esta que passou e o dia 1º, que será quarta-feira, não teremos. Mas depois voltaremos toda quarta-feira às 2 da tarde. Estaremos ao vivo orando pelos doentes, levando, repartindo o amor de Jesus às pessoas, movendo-se de íntima compaixão, como Jesus se movia quando via a multidão. E enquanto isso, você pode entrar em contato e conte sempre comigo. Que Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.